Então, a gente não está aqui hoje porque começamos a investir ontem, estouramos no norte, ficamos milionário com R$ 1.000 e a gente está aqui. Não, são 10 anos de trabalho, são mais de 6 anos investindo, estudando. A gente ia de metrô pro trampo, era todo dia. Ia lendo, voltava lendo, tinha faculdade ainda para fazer, estudava de sábado. Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu já trabalho 8 horas por dia, não vou conseguir estudar e tal. Mano, faz parte trabalhar 8 horas por dia, faz parte trabalhar 10, 12, 16 às vezes. Não é que é bonito, que é fácil, mas é a realidade. Então, se a gente trabalha 10 e estuda 2, é 12 horas. Se trabalha 12, estuda, é 14. Mas assim, é a sua vida. Se você quer mudar, você tem que estudar. Se você não estudar, você vai ficar para trás. Você não vai saber o que você está fazendo, você não vai saber das oportunidades, você vai investir errado, você vai ficar dependendo de dica dos outros, como o Murilo falou. A ideia é o quê? Tem muita gente que pede, dá uma dica, que ação que é mais da hora? Aonde eu invisto 10 mil para ficar rico amanhã? Só que não é assim que funciona, né? Você tem que focar no longo prazo, você tem que estudar. E outra coisa, ninguém é melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. Então, se você não estudar, não adianta você querer depender da dica do influenciador A, B, C, que você não vai ter sucesso, não vai ter um retorno garantido para você. Isso é porque às vezes ele te fala ali uma empresa para você entrar, mas você não sabe o momento que ele vai ajustar a posição, às vezes comprar mais, às vezes vender. Você não tem essa questão. Então, você tem que sim saber lidar com o seu dinheiro, talvez algo muito novo para o brasileiro. É claro, estamos avançando aí, tem mais de 3,5 milhões de CPFs na bolsa, isso é muito bom. Só que a galera tem que se conscientizar que, assim, não é do dia para a noite que o resultado vem no mercado financeiro. Pode até vir se você pegar um mercado de alta, mas se você quer se perpetuar aqui no mercado, você tem que estudar, você tem que entender o papel de cada classe de ativo na sua carteira, tem que entender que, cara, tem que ter uma reserva de oportunidade. E é o que eu mais, às vezes, brigo com as pessoas assim e sou enfático em dizer, cara, não adianta você pensar só em ataque, né? Remetendo a futebol, cara, não adianta só ter ataque e meio campo. Você não precisa ter defesa, não precisa ter goleiro? Tem que ter. E, cara, no Brasil, de tempos em tempos, a gente tem alguma crise. Então, por exemplo, em 2016 teve o impeachment da Dilma. 17, Wesley Day. 18, greve dos caminhoneiros. 2020, coronavírus. E aí, acontecem essas coisas aqui e você vai ficar o quê? Passageiro da agonia? Às vezes você só faz aquele aporte do mês. Porque às vezes, quando você começa o seu aporte, ele representa muito da carteira, né? Às vezes você está aportando ali 500 por mês, você começou. Colocou 500, você dobrou. Sim. Colocou 500, esse aporte representou 50% da carteira. Colocou mais 500, representou ainda bastante. Mas já você está com um patrimônio, por exemplo, de 20 mil, 50 mil, 100 mil, e você aporta ali R$ 500 por mês, cara, esses R$ 500 por mês em relação aos 100 mil Não vai é fazer meio muita por cento. diferença, né? Não vai fazer muita diferença. Então você tem que fazer uma boa gestão da sua carteira. E por isso que para mim ter reserva de oportunidade faz sentido. Ter fundo imobiliário, para mim, cara, o brasileiro, ele sempre olhou para a terra, sempre olhou para ter exposição ali a algum imóvel. Até na quebrada não tem gente lá que tem as Sim. suas casas de aluguel e tal. Sim, sim. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, o brasileiro sempre viu isso como uma fonte de renda. Só que se você faz isso de uma maneira legal e totalmente certa, você vai ter que pagar até 27,5% de imposto sobre o lucro que você tiver dessa receita de aluguel, que pode ser tributado ali a partir de R$ 4.400 aproximadamente de renda tributável que você tenha. Só que geralmente são imóveis que não têm aquele baita padrão construtivo, não tem aquela baita localização e o inquilino também talvez não seja um inquilino de tanta saúde financeira assim. Agora, quando você remete a fundos imobiliários, você tem exposição a empreendimentos de um altíssimo padrão construtivo, geralmente que são muito bem localizados. Vamos pensar aqui em São Paulo, em Vila Olímpia, vamos pensar em Avenida Paulista, vamos pensar em Faria Lima. Você não precisa lidar com reformas, você não precisa lidar com aquele inquilino que não te paga o aluguel. E você tem dividendo que todo mês cai na sua conta dessa operação dos fundos imobiliários isento de imposto. E aí quando você olha quanto que o aluguel médio das casas... Poxa, eu investi ali em casa. Quanto que, em média, eu sou remunerado por mês? Segundo o FIPZAP, é algo em torno de 4,5% ao ano. Que você é remunerado investindo em imóveis para aluguel. Isso bruto. Direto, né? Isso bruto. Você vai ter ainda que descontar o imposto que você vai pagar. Isso já é descontando ali imobiliária, que você vai pagar 6, 8, às vezes 10% em uma imobiliária em relação ao aluguel que você recebe. E aí, quando você pensa em fundo imobiliário, na média, eles estão pagando acima de 6% ao ano. Isento de imposto. Então, você sai de um lugar onde você receberia ali 4,5%, ainda tem que pagar imposto e o seu risco potencial é muito maior e o seu valor de investimento inicial tende a ser muito maior, porque você não vai comprar uma casa com R$ 50 mil. É pouco provável.
Agora, fundo imobiliário, a partir de... Poxa, tem alguns que menos que R$10 você consegue comprar. Uma coisa que eu gosto dos fundos imobiliários é a liquidez, né? Por exemplo, se você tem uma casa lá de 200 mil e você precisa de 10 conto para fazer uma operação nova ou para usar o dinheiro, você não consegue vender só o banheiro. Eu vou vender o banheiro por 5 conto e usar o dinheiro. Ou você vende a casa inteira ou você não vende. Quando os fundos imobiliários, se a gente tem lá 10 mil, 20 mil, 50 mil. Ou seja, comecei agora, tenho R$500, você tem a possibilidade de trabalhar essa grana com liquidez. Isso que é importante. Hoje, eu acho que no Brasil, é difícil a gente falar de ficar imobilizando o capital, porque a gente vive num país, a gente não sabe se vai dar certo daqui 1 ano, 2, daqui 10, se nunca vai dar. Então é legal você ter o dinheiro mais acessível à sua mão do que você imobilizar tudo ele em imóveis, né? Não, com certeza. O que eu mais curto, muito mesmo ali de fundos imobiliários, é a questão da própria diversificação, né? Porque, como você bem disse, dentro de um fundo, a gente colocando ali, tem até fundo de 10 conto, 20, 50 reais, você, querendo ou não, tá diversificando, mesmo que seja no primeiro momento um fundo, mas aquele fundo pode ter vários imóveis, né? Em várias localizações, como você bem disse. E aí no outro mês você vai lá e faz um novo aporte, né? Tecnicamente, você não precisa ficar exposto somente naquele tipo de imóvel, por exemplo, shopping center, né? No outro aporte, você compra um outro fundo, né? Ainda com pouco dinheiro, e fica ali exposto a galpões logísticos, né? Aí no outro você foca mais ali em universidade. Então, teoricamente, por mais que sejam imóveis, mas no final, a receita que vem desse imóvel, né? Desse aluguel, é uma receita, vamos dizer assim, entre aspas, diferente, porque o segmento é diferente, né? Então, de um lado é um shopping center, do outro é um galpão, que é mais focado em e-commerce, do outro ali é a universidade, né? Então, é faculdade, é escola, é ensino. Ao contrário de a pessoa juntar ali determinado valor, colocar tudo em um imóvel só. Que é residencial. Ele não vai ter exposição no shopping, não vai ter exposição no galpão logístico. Não vai ter a diversificação geográfica e a dos inquilinos, né? É isso aí. O exemplo do shopping é top, né? O shopping tem o Mac, tem a Renner, tem a Nike, tem a Centauro. E qual a probabilidade do Mac não conseguir pagar o aluguel da Nike, da Centauro? É muito baixa. Eu acho que agora vai baixar, porque eu não tô comendo mais Mac, eu financiava os caras. Isso. Tá ligado? Pode ver. Agora é só o Whey, né? Agora é só o Whey e Red Bull. Mas não é propaganda, não. Patrocina nós aí, Red Não, mas Bull. isso é muito bom, porque se você pegar, por exemplo, o VILG11, que é um baita fundo imobiliário de galpões logísticos. Quando você olha o segmento de galpão logístico, cara, o e-commerce cresceu em 2020, o que era esperado ali em 5 meses, o que ele cresceu em 2020, era esperado para crescer em 5 anos. Não tem nada que eu conheço que consiga crescer mais que 10% ao ano, que é o público endereçável do e-commerce. Então, assim, é um tipo de fundo que, cara, tende cada vez mais ter uma demanda para isso. Imóveis prontos tem poucos. O Brasil é um país continental, tem que melhorar muito a questão logística, porque às vezes aqui em São Paulo, no Rio, a galera é muito mal acostumada de comprar hoje, às vezes no mesmo dia chega. Mas, cara, se pegar um extremo norte, se pegar um extremo sul, não é assim. Demora ainda bastante para você receber. E o VILG11 ele tem uma diversificação em mais de 8 imóveis, em 3 estados distintos, e ele tem ali inquilinos como a Tokstok, como a Ambev, como o Grupo Magazine Luiza. Tipo, cara, qual a chance da Ambev não pagar o aluguel? Ela tem capital aberto. Ela não vai dar um default desse. Não vai deixar de pagar. E outra coisa, o tipo de contrato que você tem. Quando você aluga uma casa normal, que tipo de contrato você vai ter? Putz, às vezes nem tem contrato. E se tem, vai ter um fiador ali que no máximo vai deixar 1 mês de aluguel pago. Essa é a sua garantia. Tem fundos imobiliários que têm contratos atípicos. Então, assim, se é um projeto que ele é build to suit, tipo, a pessoa vai lá, por exemplo, a Ambev foi lá, procurou a 20, que é quem faz a gestão do VILG11. Falou, eu preciso de um galpão logístico aqui. Você constrói para mim? Construo, tá bom. Só que você vai ter que ficar 10 anos comigo, pode ser? Pode ser. E aí, esse é um tipo de contrato atípico build to suit. Então, tipo, comprou para conseguir ali que utilizar. Específico daquele para usufruir. Então, a Ambev vai ter que pagar ali, durante aqueles 10 anos, tem aquele contrato e tem aquele valor a ser pago. Se a Ambev quiser, em 1 ano, sair, ela pode sair. Só que ela vai ter que pagar todo o fluxo futuro até o final. Então, tipo, ela vai ter que pagar 9 anos para frente agora. Então, você tem uma tranquilidade, muitas vezes uma garantia, um arcabouço muito maior do que em imóveis residenciais. Então, assim,
Eu acredito muito que os fundos imobiliários terão mais investidores num futuro próximo do que as ações. Porque às vezes quando você pega uma Petrobras, é difícil de você entender um negócio da Petrobras. Você tem que ponderar que ela é uma estatal, você tem que ponderar que ela varia... Eu já não invisto. Falou estatal já. Você precisa ponderar que o preço dela varia muito conforme o preço da commodity, o preço do petróleo, principalmente o Brent. Você tem que levar em conta que o dólar influencia ela, positivo ou negativamente, conforme a oscilação dele. Você tem que entender do lifting cost, que é o preço de extração de cada barril de petróleo daquela empresa. Então são N variáveis que você tem que acompanhar e é muito difícil que você consiga estar à frente de inúmeros analistas que cobram aquela empresa. Sim. Agora, quando você pensa em um fundo imobiliário, ele não é aquele ativo que vai dar aquela grande porrada de uma vez. Pouquíssimo provável que vai ser. Só que o que você precisa no mercado é ser consistente. Você não precisa ganhar um tiro de 100 metros, você precisa ganhar maratona. Então, os fundos imobiliários, se nós pegarmos os retornos aí de 2011 para cá, eles conseguem uma média superior a 18% ao ano de retorno, pelos dividendos que eles pagam, mais o que eles crescem em bolsa. Quanto às ações, no mesmo período, é algo em torno de 4,5% ao ano, na média. É claro, isso é a média. Tem Magazine Luiza que, poxa, subiu 14.000% no período. Só que isso é uma exceção, não é a regra. Então, por isso que, para mim, fundo imobiliário numa carteira é algo que é pouco falado, pouco difundido, mas que mais e mais pessoas possam conhecer, porque é um tipo de renda variável que é muito previsível, que traz uma renda recorrente todo mês, e ela vai ser importante para você em qualquer cenário. Em um cenário de queda da bolsa, vai ser importante porque você tem aquela previsibilidade de receber aquela grana. Em um cenário que a bolsa está indo forte, você pega aquela grana que você recebeu do fundo imobiliário e reinveste em outras ações. Se nós agora somos jovens, o que a gente faz com essa grana de fundo imobiliário? Eu reinvisto na minha própria carteira. Se eu sou velho e tenho fundo imobiliário, eu posso usar isso daí para pagar o meu convênio. Então, tipo, é o mesmo ativo que eu vou usar em qualquer ciclo da minha vida. O fruto que tiver, eu posso consumir lá no fim da minha vida, por exemplo. Uhum. E antes disso, eu posso pegar aquele fruto para plantar ainda mais para fazer aquele efeito bola de neve acontecer. E lembrando que não é para estar all-in e fundo imobiliário, Isso né? aí, qualquer estratégia, por melhor que seja, não faz sentido você ter. Por isso que eu falei de ter uma reserva, por isso que eu falei de ter fundos imobiliários. É importante olhar para as ações. Não dá para desconsiderar criptomoedas, porque talvez ela possa trazer uma das maiores revoluções no sistema financeiro. Sim. Então, assim, o investidor ele vai ter que pensar sempre dessa forma. Sempre de uma forma diversificada. É o Não tem técnico, melhor né? Ele vai estratégia. ter que ter o atacante, vai ter que ter o lateral, o meio, o volante, o goleiro, o zagueiro, vai ter que ter o banco, Os reservas. vai ter os reservas, Reserva de emergência, vai ter, reserva vai de ter o cara que oportunidade. nem vai ser escalado, mas ele tá ali. Então, a ideia é lidar com a carteira, ter uma carteira completa, que vai te trazer rentabilidade em vários cenários, seja de alta ou de baixa, e que vai te proteger e fazer com que você tenha uma construção de patrimônio no longo prazo que vai te beneficiar, para você não depender do governo, para você atingir seus objetivos, seja viajar, comprar uma casa, pagar suas despesas sem precisar trabalhar e formar aquela renda passiva top, né, que todo mundo quer ter, mas que demanda tempo e bastante trabalho, né?